Olá pessoal, Caio aqui. Eu vou dar continuidade aos nossos estudos na frente de História Contemporânea e vamos tratar hoje um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, dando continuidade àquela tensão entre as potências industriais que surgiu no final do século XIX, com a expansão neocolonial e aqueles revanchismos que surgiram principalmente nas unificações tardias na Europa. É, a Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande conflito que teve entre principalmente as potências europeias e também houve algumas pequenas participações de outros estados e uma participação majoritária dos Estados Unidos da América. É, o que a gente tem que entender é que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito multifatorial. Várias coisas influenciaram para que esse conflito surgisse. Então, nessa aula, a gente vai tratar primeiro o contexto histórico que esses pontos surgiram e como eles influenciaram no início da guerra. E depois eu vou tratar um pouco sobre o desenrolar do conflito, as consequências e os tratados de paz que vieram a surgir no final da guerra. Também, aproveitando o gancho da Primeira Guerra Mundial, eu vou tratar na segunda parte da nossa aula sobre a Revolução Russa. É, Começando aqui então. Deixa eu só pegar um marca-texto aqui para apresentar para vocês. É, Trazendo toda aquela evolução e riquezas da segunda revolução industrial e do neocolonialismo, a gente vai ver que a Primeira Guerra Mundial foi um grande conflito que abalou o status quo daquela geopolítica que estava enraigada no planeta. Então foi um conflito de 1914 a 1918 que colocou algumas potências entre si, entre elas França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Rússia. E algumas outras menores, como o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano. É, As rivalidades criadas no século XIX, como eu disse, fizeram criar um clima de tensão na Europa. E todo esse clima de tensão é, ajudou na corrida armamentista que surgiu entre essas potências. E o que aconteceu foi a paz armada. A paz armada foi como ficou conhecido esse período em que as potências, ao mesmo tempo que se enriqueciam, é, investiam militarmente na sua indústria e conseguiam um aporte militar cada vez maior. A gente vai perceber que no meio da Primeira Guerra Mundial houve o desenvolvimento da primeira frota de tanques blindados. E isso é uma das maiores evoluções na área militar, o que permitiu que a Entente desbancasse a Tríplice Aliança. E na Segunda Guerra Mundial, esses tanques vão ser cada vez mais usados. Então, os pontos que influenciaram principalmente nesse conflito, nessa tensão inicial, foi o revanchismo francês proveniente da Guerra Franco-Prussiana. Por quê? Vocês devem ter visto na aula de unificações tardias que um dos principais conflitos que a Alemanha teve durante a sua unificação foi a guerra contra a França. E o revanchismo francês, ela vem desse ponto. Eu vou tratar daqui a pouco, mais à frente. As divisões desiguais dos territórios neocoloniais. Houve uma divisão desigual na Conferência de Berlim e algumas potências europeias ficaram sem suas posses, não ficaram sem, mas ficaram com poucas posses neocoloniais. Por exemplo, a Itália, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, por exemplo, a Alemanha. E essas potências, elas vão fomentar uma insatisfação que vai acabar unindo elas e promovendo a guerra. A disputa comercial de potências industriais e a corrida armamentista, como eu disse, que deu origem à paz armada, na segunda metade do século XIX. Toda essa corrida armamentista, como eu tinha dito, gerou a paz armada e eu vou elencar aqui os 6 principais fatores que desencadearam o estopim da guerra. A tensão do revanchismo francês, como eu tinha dito, a modernização da frota naval alemã, porque a Alemanha foi uma das principais potências industriais que surgiu na Europa durante o período neocolonial, a questão balcânica,
a política de alianças, a questão marroquina e a expansão do Império Austro-Húngaro. Eu vou tratar cada ponto desse com vocês, destrinchando e dissecando para vocês entenderem bem como que esse grande conflito se desenvolveu. Primeiramente, sobre o revanchismo francês. Essa parte deriva principalmente da Alemanha e dos desdobramentos da Guerra Franco-Prussiana. Ao final da guerra, com a vitória da Alemanha, recém-unificada, não bastou apenas a vitória para eles. Os alemães buscaram humilhar a França e dessa maneira eles coroaram o Kaiser Guilherme I dentro do Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes é um símbolo francês, um símbolo da monarquia francesa, um símbolo do Estado francês. E coroar um governante de outro estado dentro desse local é uma humilhação ao povo francês. E também, após essa guerra, a Alemanha anexou duas regiões que vão dar muito conflito até a Segunda Guerra Mundial, que foram os territórios da Alsácia e da Lorena, que são dois territórios muito ricos em recursos minerais, tanto em ferro quanto em carvão. E isso ajudava a abastecer as indústrias em relação à matéria-prima. Esses pontos, tanto a anexação da Alsácia e da Lorena, quanto a coroação do Kaiser Guilherme I, quanto a derrota da França pela Alemanha recém-unificada, instigou uma rivalidade que durou muito, muito tempo na Europa em relação a esses dois estados. A modernização da frota alemã vai colocar em atrito a Alemanha e a Inglaterra. Temos que lembrar que a Inglaterra tem uma grande tradição naval desde a época colonial, em que a marinha inglesa era muito famosa, a frota da rainha. Só que a partir da anexação da Alsácia e da Lorena, a Alemanha detinha de grandes recursos, grande quantidade de recursos minerais. Isso permitiu que ela construísse dentro do seu próprio país a primeira frota de couraçados da sua marinha, o que permitiu que ela competisse de igual para igual com a Inglaterra nos mares. E isso ameaçava a Inglaterra. Agora a questão balcânica. A questão balcânica, o que a gente tem que entender é que a região dos Balcãs era uma região muito instável na época. Por quê? Porque a partir nesse período do século XX, o Império Turco-Otomano ele estava enfraquecendo. E a partir desse enfraquecimento, vários estados independentes começaram a surgir nos Balcãs. E até hoje a gente tem uma instabilidade nessa região, porque muitos estados falam que eles estão sendo oprimidos por outros, tanto que antes era a Iugoslávia e depois ela fragmentou e virou vários países menores. E dentro desses, a gente pode citar a Bósnia, a Herzegovina, a Macedônia, entre outros. Nesse lugar habitam os povos eslavos. E a partir dos povos eslavos que a gente vai entender um pouco das influências da Rússia dentro dessa região e os interesses dela. Então o que a gente tem que entender é que na questão balcânica, o enfraquecimento do Império Turco-Otomano permitiu uma fragmentação do território dessa região, permitindo que várias potências influenciassem diretamente nas políticas dessa região. Tanto que o estopim da guerra vai acontecer na capital da Bósnia, Sarajevo. Aqui um pouco a gente vai ver o mapinha da região balcânica. A gente pode ver a Sérvia, aqui a Bósnia, que é a capital Sarajevo. Aqui a gente vai ver a Bulgária. Aqui em cima a gente vê o Império Austro-Húngaro, que tinha intenções com a região dos Balcãs. A Rússia tinha interesse na região dos Balcãs, assim como a Alemanha, vindo aqui de cima, tinha interesse na região dos Balcãs. A Rússia principalmente apoiava a Sérvia, eu vou tratar com isso. E o Império Austro-Húngaro queria anexar algumas partes dos Balcãs e eles foram apoiados pela Alemanha nessa empreitada. Então vamos lá. A questão balcânica. O que a gente pode falar disso? A Rússia era uma das que tinham interesses, grandes interesses na questão balcânica. Por quê? Ela usou da justificativa do pan-eslavismo. O que é o pan-eslavismo? O pan-eslavismo é um movimento cultural que buscava a união dos povos eslavos. Mas aí vocês me perguntam, quem são os povos eslavos? Os povos eslavos são é, indo-europeus que habitam principalmente a Europa Central e a Europa Oriental. Então a gente pode citar entre eles os habitantes dos Balcãs, tipo os servos, os bósnios,
os bielorrussos, os russos, os ucranianos é, e várias outras pessoas. Várias pessoas de outros países. Eu não vou chegar a citar todos porque é uma lista bem extensa, mas sobre essa justificativa, o pan-eslavismo existia nessa época porque era um movimento cultural que buscava a união desses povos eslavos para que eles se fortalecessem mutuamente. E a Rússia, utilizando essa justificativa, ela sempre quis uma saída para o mar Mediterrâneo, para que ela conseguisse fazer um porto em águas quentes. Lembrando que a Rússia tem só portos em águas frias, que permitia que ela utilizasse a sua marinha apenas no norte. E uma saída para o mar Mediterrâneo garantia a ela contato comercial com o Oriente Próximo, que era um centro de muita riqueza. Então, com essas intenções de conseguir um porto em águas quentes, a Rússia começou a apoiar a política expansionista da Sérvia na região. A Sérvia queria começar a anexar algumas partes dos Balcãs, principalmente em direção à Bósnia e à Herzegovina. O Império Austro-Húngaro ele também tinha interesse na região, pois naquelas horas que eles estavam decidindo a fragmentação da África e da Ásia nas posses neocoloniais, o Império Austro-Húngaro não recebeu posses. Então, eles buscavam anexar alguns territórios balcânicos para suprir essa falta de posses coloniais e assim conseguir competir industrialmente com outras potências. E a Alemanha, como sempre, ela tentou influenciar de alguma maneira. E ela conseguiu a sua influência apoiando o Império Austro-Húngaro nesse processo de anexação de outras regiões dentro dos Balcãs. Por quê? Porque a Alemanha tinha um sonho de consumo desde a antiguidade assim, desde muito tempo, de construir uma ferrovia entre Berlim e Bagdá. Por quê? A ferrovia Berlim-Bagdá passa no coração dos Balcãs. E tendo um aliado controlando os Balcãs, e permitia que essa ferrovia fosse, entre aspas, segura construir e entre aspas, segura de manter. E essa ferrovia conectando Berlim e Bagdá permitiu uma conexão direta entre o coração da Europa, o coração da Alemanha, com o centro de riqueza do Oriente Próximo. O que isso quer dizer? As riquezas acumuladas em Bagdá, as riquezas acumuladas durante os vários anos do comércio entre o Oriente Próximo e o Oriente Extremo, tipo China, Índia, todas aquelas especiarias, aquele ciclo, igual eu falo, aquela fissura dos europeus por especiarias, ela nunca acabou. Ela sempre está interessada em produtos vindos do Oriente. E essa ferrovia permitia que esse fluxo de produtos viesse diretamente desse Oriente Próximo para o coração da Europa. E assim a Alemanha ia lucrar muito comercializando esses produtos, que chegariam a um preço mais barato, porque ela teria um monopólio do transporte, e isso anularia os transportes marítimos feitos principalmente pela Inglaterra sobre essas especiarias e produtos caros e luxuosos. O outro ponto que influenciou nesse contexto da guerra foi a política de alianças. O que foi a política de alianças? Como eu tinha dito, vários países eles começaram a se aliar. A Tríplice Aliança, como eu tinha dito, ela se aliou principalmente porque os seus integrantes não receberam posses neocoloniais significativas. Isso deixou uma sensação de fraqueza, de que eles não mereciam as terras. Vamos falar assim, entre aspas eles não mereciam, porque a terra não era deles, nem a África nem a Ásia. Mas dentro da cabeça dos europeus, eles deveriam deter alguns territórios para conseguir expandir suas indústrias e conseguir matéria-prima e mão de obra. Então a Alemanha, em 1882, ela buscou influência na Europa. Então se aproximou da Itália, que também tinha um ressentimento por não receber posses significativas dentro da África e dentro da Ásia, e se aproximou do Império Austro-Húngaro, que também não recebeu posses significativas. Tanto que o Império Austro-Húngaro queria anexar posses dentro dos Balcãs. E ao mesmo tempo, a Rússia se aproximou da França, firmando um pacto militar um ano depois, em 1883. E após alguns anos, com a rivalização entre Sérvia e Império Austro-Húngaro dentro da região dos Balcãs, eles formaram a Tríplice Entente com a Inglaterra. A Inglaterra entrou em 1907, bem nos prelúdios da guerra mesmo.
Outro ponto que influenciou na guerra, que aumentou o revanchismo e a rivalidade entre franceses e alemães, foi a questão marroquina. O Marrocos é um território bem no noroeste da África. E esse território, o território marroquino, foi disputado pela França e pela Alemanha durante a exploração neocolonial. E o que aconteceu? A França detinha a posse do território marroquino, segundo a Conferência de Berlim. Só que a França queria transformar aquele local em um protetorado francês. Lembrando que o que é protetorado, eu disse na aula passada. Protetorado é um tipo de, entre aspas, colônia que surgiu no neocolonialismo, em que todos os poderes políticos, militares, governamentais, diplomáticos de um Estado é mantido, só que eles sofrem influência direta de uma potência, como Porto Rico, por exemplo, sofreu influência dos Estados Unidos. Então, a França detinha e queria transformar esse território em protetorado francês, enquanto a Alemanha, querendo estabelecer um território de influência também nessa região, ela começou a apoiar a independência do Marrocos contra esse protetorado francês. Devido a essas discussões e atritos sobre esse local, esse estado, sobre o Marrocos, a França, evitando atritos naquele momento, cedeu alguns territórios neocoloniais para a Alemanha e a França conseguiu manter o Marrocos. Só que o que a gente tem que entender, para a França, esse território era legitimamente seu, tanto o Marrocos quanto os territórios neocoloniais que ela teve que ceder para a Alemanha. Então, a França se viu humilhada perante a Alemanha de ter que abrir mão de posse legítima sua para que eles ficassem contentes ou não levantassem armas contra eles. E a Alemanha, ao mesmo tempo, ficou insatisfeita por não ter conseguido uma área de influência no Marrocos. E também ficou insatisfeita porque as suas posses neocoloniais não eram suficientes, segundo eles, de acordo com sua grandeza. Então esse foi um dos fatores que influenciou e aumentou esse revanchismo, essa rivalidade entre França e Alemanha. E aqui a gente começa um dos prelúdios da guerra, que foi o início da expansão do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, buscando essas posses, como eu já disse umas 2, 3 vezes nessa aula, eles começam um programa de expansão nos Balcãs. Esse programa de expansão nos Balcãs, ele vem com a anexação dos territórios da Bósnia e da Herzegovina. Anexando esses dois lugares, o Império Austro-Húngaro ele vai entrar totalmente em atrito com os sonhos da Sérvia e sua política expansionista. E lembrando, a Sérvia era apoiada pela Rússia, porque a Rússia queria um porto de águas quentes no mar Mediterrâneo. E querendo um porto de águas quentes no Mediterrâneo, e a Sérvia não conseguindo realizar esse sonho, a Rússia não teria esse porto. Então aí já começa um atrito entre as intenções da Rússia e da Sérvia dentro dos Balcãs com esse processo de anexação do Império Austro-Húngaro apoiado pela Alemanha dentro dos Balcãs. E assim a gente chega finalmente no estopim da guerra. Com a anexação desse território, o Império Austro-Húngaro ele tenta de maneiras diplomáticas se aproximar do povo conquistado. Agora eu vou fazer uma recapitulação bem rápida, não coloquei em slide nenhum, então isso é um bônus da aula. Quando a Áustria conquistou o território da Hungria, eles se aproximaram da mesma maneira dos húngaros. Os governantes austríacos eles concederam a mesma patente, entre aspas, o mesmo título de cidadão para os húngaros, assim se formando um estado dual, com um governante, mas com dois povos dentro desse território. E o Império Austro-Húngaro, querendo repetir a mesma, entre aspas, façanha de conseguir anexar um território sem tanta represália, eles tentaram uma aproximação diplomática com a Bósnia e com a Herzegovina. E dessa forma, o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, visitou a capital da Bósnia, Sarajevo. E aqui inicia toda a bagunça que virou a Europa entre 1914 e 1918. Essa aproximação consolidaria
o domínio dos austríacos nos Balcãs. E o que aconteceria? Isso não era interessante para a Sérvia, como eu havia dito. Ela não deteria mais aquele programa de expansão que ela queria fazer dentro dos Balcãs, e a Rússia ficaria satisfeita. Assim, com essa insatisfação dos sérvios, um grupo terrorista da Sérvia, até hoje, os materiais trazem que não se sabe se esse grupo teve o aval do governo sérvio ou não teve o aval do governo sérvio, porque foi um trabalho muito amador. O assassino do Francisco Ferdinando, ele foi pego depois do atentado, etc. E isso permitiu que eles descobrissem que ele era servo. Então, não se sabe se a Mão Negra, o grupo terrorista, agiu sozinho ou não. Só que esse grupo terrorista, a Mão Negra, realizou um atentado com arma de fogo contra o arquiduque nas ruas de Sarajevo durante uma carreata e matou ele e a sua esposa. E assim se iniciou a guerra. Aqui tem umas fotos do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. E com a morte dele, naquela situação de tensão e as políticas de aliança todas em volta desse acontecimento, as primeiras declarações de guerra se iniciaram. Primeiramente, o Império Austro-Húngaro ele declara guerra contra a Sérvia, porque o seu herdeiro acabou de ser morto por um grupo terrorista, teoricamente mandado pelo governo sérvio. E vendo essa declaração de guerra contra a Sérvia, a Rússia declara guerra contra o Império Austro-Húngaro. Vendo isso como uma afronta à Tríplice Aliança, a Alemanha declara guerra contra a Tríplice Entente. Então, a Alemanha declara guerra contra a Alemanha declara guerra contra a Inglaterra, contra a Rússia e contra a França. Todavia, com o deflagrar da guerra, a Itália muda de lado. A Itália é famosa por virar de lado nas guerras, tanto nessa, tanto na rendição dela na Segunda Guerra Mundial. Então, a Tríplice Aliança ela começa desfalcada. Por quê? Porque antes era formada pela Itália, pela Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro. Só que o Império Austro-Húngaro era insignificante em relação a termos militares. Então a Alemanha praticamente vai lutar sozinha, com algum certo apoio do Império Turco Otomano aqui, como eu tinha dito, que tinha aquele sonho da Bagdá-Berlim da ferrovia. Então, vamos lá no conflito. Como principal combatente da Tríplice Aliança e isolada, basicamente, a Alemanha teve que lutar em duas frentes. Aqui a gente tem o plano Schaffen, que mostra a luta em duas frentes. O R aqui quer dizer na frente oriental iriam combater com a Rússia e o F aqui eles iriam combater com a França. Então a estratégia foi o seguinte: em um primeiro momento a Alemanha iria marchar para a frente ocidental e neutralizar a França, e depois viraria toda a sua atenção para a Rússia em um segundo momento e lutaria em força total na frente oriental. Só que não aconteceu assim. Em 1914, inicia-se a fase da Guerra de Movimento, uma guerra rápida em que o tsunami militar alemão chegou na França como um cachorro louco. Muito rápido, a gente vai entender essas táticas de guerra, principalmente na Segunda Guerra Mundial, que é aquela guerra alemã, aquela guerra relâmpago que o Hitler desenvolveu dentro do exército alemão, que é a Blitzkrieg. Só que a Alemanha, nesse momento, ela liderou uma grande parte do seu exército para a frente ocidental e lutou contra a França, enquanto manteve um baixo poderio militar na frente oriental, apenas para frear a Rússia em alguns combates. Então, com toda a força indo para o ocidente, a guerra começou. A Alemanha conseguiu chegar dentro do território francês, praticamente, chegando perto de Paris. Só que, ao adentrar ao nordeste francês, a guerra se engessou muito. Por quê? O território era difícil, a França já tinha lutado contra a Alemanha e estava evitando humilhações. Os reforços ingleses ajudaram também. Então a guerra se engessou nesse local e começou a segunda fase da guerra, a fase que mais vai demorar, que vai demorar do fim de 1914 até basicamente o fim da guerra, que foi a Guerra de Trincheiras na frente oriental. Uma pausa aqui. Não sei se vocês sabem o que é trincheiras, mas trincheiras são buracos no chão em que formavam basicamente fortes militares. Os soldados viviam dentro dessas trincheiras
Apenas levantavam, atiravam, atiravam, atiravam e voltavam para dentro dessa trincheira. Tanto que esses locais foram potenciais disseminadores de pragas e doenças. Muitos soldados ficavam doentes porque passavam dias, semanas dentro dessas trincheiras sem tomar banho, sem higiene pessoal direito, com as necessidades básicas sendo feitas ali, com alimentação ruim. Então, tipo, a Guerra de Trincheiras foi uma guerra lamentável pro poderio militar dessas potências. Eles literalmente lutavam de dentro de buracos. Na frente oriental, a guerra se desenrolou muito. Eu não vou tratar de ponto a ponto, porque eu não quero entrar em detalhes de batalha, porque isso não leva a nada em relação às provas. Então eu vou passar um pouco para frente já. Na frente oriental, a guerra se desenrolou até 1917, a passos muito curtos. E por que que se desenrolou até 1917 e não se desenrolou até 1918, que é quando a guerra acaba? Porque a Rússia se retira do conflito. E a gente vai entender por que ela se retira. A Alemanha atacava com um quadro militar reduzido, porque suas forças estavam travadas na guerra de trincheiras na frente ocidental. E a Rússia mal tinha forças militares. Por quê? A Rússia, até 1917, que a gente está nesse período, ela era semi-feudal, basicamente. Ela tinha passado por um processo de industrialização artificial que outros estados implantaram indústrias dentro da Rússia. Só que a Rússia ainda era governada por um líder absolutista. A Rússia não tinha passado por revoluções burguesas claramente ditas. Então, a industrialização na Rússia era bem discreta e artificial. E dessa forma, a Rússia não tinha forças para sustentar uma guerra, nem econômica, nem militar. Assim, devido a problemas internos desencadeados tanto pela guerra quanto por problemas internos mesmo, aconteceu a Revolução Russa, que vai ser a nossa segunda parte da aula, mas eu vou tratar um pedacinho dela aqui, que com a Revolução Russa houve a ascensão da ditadura do proletariado, e com ela, o primeiro governante bolchevique chegou ao poder em 1917, que foi Vladimir Lenin, a partir da Revolução de Outubro/Novembro de 1917. E ele foi o único dessa revolução que assinou o Tratado de Brest-Litovsk, que retira a Rússia do conflito. Retirando a Rússia do conflito, a Rússia faz algumas concessões, etc e tal, para a Alemanha, se retira e vai organizar sua casa, porque a Rússia passa por um processo muito sangrento, porque após o início da ditadura do proletariado sobre a, o governo de Vladimir Lenin, se inicia a Guerra Civil Russa, que vai desenrolar até 1921. Isso a gente vai tratar na segunda parte da aula. Nesse momento, a Alemanha redirecionou todo o seu poderio militar que estava na frente oriental para a frente ocidental, e isso deu esperança da Alemanha ganhar o conflito. Por quê? Se ela estava segurando com um quadro reduzido a França e a Inglaterra na frente ocidental, com a ajuda do resto do seu exército, eles facilmente conseguiriam sobrepujar a França. Aqui cabe um parênteses. A Itália virando de lado, ela virou de lado por um motivo, assim que se sabe. Ela se sentia ofendida pelo Congresso de Viena durante a restauração dos territórios após o período napoleônico, de que o Império Austro-Húngaro ele anexou alguns territórios nos Alpes que seriam da Itália. Então a Itália usa dessa debandada para o lado da Tríplice Entente para que no fim da guerra ela recebesse de volta esses territórios. Então a Alemanha estava lutando sozinha, basicamente, mas agora tem a Rússia nas suas costas e com um pequeno apoio do Império Turco Otomano, que, entre aspas, vamos falar aqui, o Império Turco Otomano fez a Inglaterra sofrer uma das piores derrotas da guerra, que marcou toda a vida do Winston Churchill, que foi a Batalha de Galípoli, que foi uma derrota que a Marinha inglesa sofreu nessa guerra. Só que isso não mudou a direção da guerra. A Tríplice Entente vai vencer a guerra e a gente vai tratar disso agora, como a Tríplice Entente venceu esse conflito. Porém, as esperanças da Alemanha de virar essa guerra duraram muito pouco. Os Estados Unidos, vamos fazer uma recapitulação,
Durante todo esse período de industrialização das potências europeias, o início da guerra, etc., os Estados Unidos começou a investir maciçamente, tanto na Inglaterra quanto na França, durante o começo da guerra. E por quê? Porque ele viu um jeito de lucrar com a guerra. Os Estados Unidos é famoso por fazer isso, né? Então, devido a esses interesses econômicos e com medo de perder todo o investimento que ele fez nesses países para preparação de guerra, com alimento, com investimento militar, etc., os Estados Unidos entra na guerra para ajudar essas frentes e não perder todo o seu investimento. Porque ele sabia que se a Alemanha vencesse, esse investimento nunca retornaria e a Alemanha se tornaria uma potência muito perigosa, porque teoricamente, se a Alemanha dominasse toda a Europa, a Alemanha ia ser um superestado. Então, com a primeira inovação tecnológica, os Estados Unidos entra na guerra. Os, essa inovação tecnológica é herdada dos conflitos entre estadunidenses e mexicanos e chega à Europa pela primeira vez durante o conflito a primeira divisão de tanques motorizados sob o comando do general, nessa época não general, mas tenente-capitão George Patton. George Patton ele vai ter grandes feitos tanto na Primeira Guerra Mundial durante o primeiro uso dos tanques, quanto na Segunda Guerra Mundial, na qual ele é general George Patton, que ele comanda todas as frotas de tanques, todas as divisões de blindados dos Estados Unidos dentro da Europa, que rivalizou eternamente com os tanques da Alemanha nazista. Então o Patton, quando chegou na Europa, ele foi mandado à França, principalmente em Paris, e lá na escola de ele formou a primeira escola de tanques dentro da Europa. E de lá saiu a primeira brigada de blindados provisórios da Entente. O que isso quer dizer? A Entente agora tinha uma brigada de tanques que empurraria os alemães de volta ao seu território, porque essa inovação tecnológica não havia chegado inteiramente para os alemães, e isso era uma força muito grande, porque eles eram blindados, eles conseguiam passar pelas trincheiras, etc e tal. E o modelo dos tanques, por título de curiosidade, usado principalmente era o Renault FT-17. Isso mudou os rumos da guerra. Aos poucos, a Tríplice Entente, com a ajuda estadunidense, empurra os alemães para seu território. E a partir de aqui, a guerra está finalizada praticamente. Após a entrada dos Estados Unidos, ocorreu a rendição. Internamente na Alemanha, o Kaiser foi deposto, sofreu um golpe e instaurou a República de Weimar, que é uma social-democracia. Era, né? Não é mais. Era uma social-democracia. E o novo governo iniciou as negociações com a Entente, finalmente chegando no armistício de Compiègne, em 11 de novembro de 1918. Nessa foto que a gente pode ver o tratado o armistício, a rendição da Alemanha, foi feita dentro de um trem com os principais representantes das nações. E aqui a gente vai tratar um pouco sobre os tratados de paz. Os tratados de paz é um ponto bem delicado porque houve várias tentativas de se evitar revanchismo. Uma delas foi do atual presidente dos Estados Unidos, naquela época, o Woodrow Wilson, que tentou propor um tratado que ficou conhecido popularmente como os 14 pontos de Wilson, que evitaria sanções muito duras à Alemanha. E para que ele queria fazer isso? Para evitar revanchismos e rivalidades após esse conflito. Então, deu a entender que ele queria evitar que uma outra guerra acontecesse. Então, como a gente viu que a Segunda Guerra aconteceu, a gente pode supor, então a gente pode afirmar que os 14 pontos de Wilson não foram aceitos. Aqui o Woodrow Wilson. E o que esses 14 pontos pregavam? Pregavam uma diplomacia transparente, uma liberdade dos mares, liberdade de comércio, redução do armamento, imparcialidade nas decisões sobre colônias, a Rússia deve escolher livremente seu destino político, respeito pela integridade da Bélgica, lembrando que a Bélgica é um dos primeiros territórios a sempre ser invadido em guerras mundiais, porque ela permite uma passagem segura em território plano para a França. Respeito pelo território francês e restituição da Alsácia-Lorena para a França. Então vamos lembrar, a Alsácia-Lorena era da França, foi tomada pela Alemanha
durante a Guerra Franco-Prussiana, e agora esses 14 pontos pregavam o retorno da Alsácia-Lorena para a França. O direito de autodeterminação aos povos da Áustria e Hungria, que a gente vai ver que o Império Austro-Húngaro foi fragmentado no fim, a autodeterminação e garantia da independência dos estados balcânicos, lembrando que os Balcãs sempre foram a região estável, então teria liberdade e independência desses territórios do Império Turco-Otomano, que agora tinha acabado de se fragmentar também. Os turcos deveriam ser governados por um governante turcos e os não turcos governados por si próprios. E a independência da Polônia com acesso ao mar e a Sociedade das Nações, ou melhor, Liga das Nações, seria uma, um local de defesa dos direitos dos estados. Os tratados de paz acabaram ficando no chão. Não aconteceu, não aconteceu o que o Woodrow Wilson queria, que era evitar o revanchismo. Então, a Inglaterra e a França acabaram optando pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi assinado, teoricamente, foi tratado, logicamente, no Palácio de Versalhes e acabou por enterrar uma Alemanha já devastada pela guerra. De um golpe interno, o seu Kaiser foi derrubado, estava com um governo totalmente desorganizado, então a Alemanha teria que fazer algumas concessões, entre elas, ceder os territórios da Alsácia-Lorena, ceder todos os territórios neocoloniais para as potências vencedoras, teria que reduzir seu exército para 100 mil homens, a Alemanha não poderia possuir armamento pesado, toda a frota marítima deveria ser entregue às posses da Inglaterra, a Alemanha deveria ceder todas as suas patentes industriais e, além disso tudo, deveria pagar uma indenização de 33 bilhões de dólares. Isso tudo foi feito. Isso acabou por consolidar o enterro da Alemanha dentro da Europa. Só que o que acontece? Eu vou dar um gostinho do que vai vir na nossa próxima aula, que é sobre o período entre guerras e a ascensão desses estados totalitários. E foi aquele sentimento de revanche dos alemães em relação a essas imposições do Tratado de Versalhes. E em uma situação de crise, surgem pessoas que, com discurso de ódio, de revolta contra o sistema que eles estavam sendo impostos, que às vezes colocam a culpa em etnias, em outras pessoas que não sejam iguais a eles, causam desastres na humanidade. E o que aconteceu na Europa foi isso. Com o Tratado de Versalhes, a Alemanha entrou num período de recessão muito grande. Isso trouxe uma crise, trouxe miséria, trouxe fome ao povo alemão. E isso conseguiu também acender figuras socialistas. E uma dessas figuras dentro do Partido Socialista, só que a gente tem que conseguir diferenciar isso. Uma coisa que eu peço é que vocês não caiam nas mesmas ladainhas que muitas pessoas hoje no Brasil caem. O nazismo é de esquerda, o nazismo é de extrema direita. Vocês têm que entender que o nome do partido que eles usavam foi totalmente deturpado e que eles tinham intenções totalitárias de extermínio e de cunho racista, cunho xenófobo contra outros povos, contra negros, contra ciganos, contra árabes, contra judeus. Então a gente tem que entender que esse período de crise permitiu que essas figuras totalitárias surgissem, tanto na Alemanha quanto na Itália. A Itália saiu vencedora, entre aspas, porque a Itália saiu com várias sanções porque ela apoiava a Alemanha antes. E não só na Itália e Alemanha, também surgiu figuras totalitárias em Portugal, surgiu figuras totalitárias na Espanha, surgiu figuras totalitárias no Japão. Isso a gente vai tudo tratar em período entre guerras, mas só dando aquele gostinho do que estar por vir, essa crise causada na Alemanha pelo Tratado de Versalhes permitiu que figuras totalitaristas surgissem dentro desse Estado. E com ela surgiu o nazismo, e com o nazismo surgiu a Segunda Guerra Mundial e o extermínio de milhões de pessoas. Após as consequências desse tratado, isso será trabalhado nas próximas aulas, como eu disse, mostra o revanchismo alemão por essas imposições que causou a ascensão de Adolf Hitler. E as consequências da guerra? As consequências da guerra foi um saldo
de 12 milhões de mortos, 40 milhões de inválidos, incontáveis custos materiais à Europa e aos Estados Unidos. Os Estados Unidos se beneficiaram muito com a guerra, saindo dela como a maior potência econômica do mundo, se tornando o centro econômico do planeta, que antes era na Europa. A Primeira Guerra Mundial foi responsável por derrubar os últimos impérios do planeta. O Império Austro-Húngaro caiu, o Império Turco-Otomano caiu, o Império Russo caiu. Houve também a formação da Liga das Nações, a qual tinha como objetivo fomentar a paz no mundo e evitar novos conflitos de tal porte. Todavia, a gente pode ver e perceber que ela não foi tão eficaz, visto que a Segunda Guerra Mundial aconteceu com consequências muito mais catastróficas que a Primeira Guerra Mundial, que foi os campos de extermínio da Alemanha nazista. Então, essa aula vai ficar por aqui. A próxima é sobre Revolução Russa e vão ser lançadas as duas ao mesmo tempo para que vocês consigam entender esse primeiro quarto do século XX. Muito obrigado, até mais.